Cruzeiro, desses clubes todos que eu joguei em 7, 8 clubes. O Cruzeiro é o único que, o quinto dia útil, se caísse numa sexta-feira, o Cruzeiro antecipava para segunda-feira, ou se fosse cair na segunda-feira da outra semana, o Cruzeiro pagava antecipado na quinta ou na sexta-feira. São momentos que eu lembro do Atlético. Me lembro também do Atlético gritando Kleber, seleção. Kleber, seleção, Kleber, seleção. Imagina, 80 mil pessoas. E a torcida do Atlético me levou para a seleção brasileira, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. No 13º episódio do Fala Pance, um convidado para lá de especial. Eu estou falando do zagueiro Kleber. Eu falei zagueiro porque uma vez zagueiro, sempre zagueiro será, ex-jogador, mas que sempre está ligado nas coisas do Brasil, porque mora atualmente nos Estados Unidos com a sua família. Formado nas divisões de base do Atlético, também passagens especiais por Palmeiras, onde tem uma representação tão grande para a torcida palmeirense. Também passagens pelo Cruzeiro, onde foi campeão. Passagem por Santos. Também futebol internacional, atuou na Europa. Clebão, que prazer falar com você, meu amigo. Tá tudo certo aí nos Estados Unidos? How are you? Well, primeiramente, é um prazer muito grande estar falando com você, Emerson Pancieri, da Itatiaia. Conheço já há muitos anos. Prazer também poder estar falando com os torcedores atleticanos, com quem eu tenho uma gratidão muito grande, com a torcida e com o clube. Também a passagem minha também pelo Cruzeiro foi fenomenal, E tem a passagem pelo América também, que eu tive, não dentro das 4 linhas, mas já como diretor de futebol. Então, pelos 3 de Minas, eu tive o privilégio de poder estar contribuindo, dentro dessa história tão rica e tão grande desses clubes mineiros. Ô, Clebão, já deu sua corridinha matinal? Porque eu sei que aí, se o zagueiro tinha vida difícil com você, quando você chegava lá com a sua força física, você não para, não. Você continua em forma. Tem que dar umas corridinhas de vez em quando, Trotinho para poder... Ah, que trotinho, rapaz. Para poder manter a forma. Ô, Clebão, como que é a vida aí nos Estados Unidos? Por que essa opção de morar até fora do Brasil? Para a educação dos filhos, até nessa formação deles? Foi essa opção mais tranquilo também para buscar essa vivência? Por que teve essa escolha aí na vida? Então, os filhos é uma bênção, Uma bênção de Deus. Então, eu tenho uma filha que veio para cá primeiro, E estava aqui na faculdade, e acabou que eu e a minha esposa e a minha outra filha, a gente acabou vindo para cá também para poder estar todo mundo junto, Afinal de contas, ela estava estudando e a gente precisava dar esse apoio para ela, de se manter temporariamente aqui um tempo para poder estar apoiando ela nos estudos e também na educação, de família. A gente veio para cá. Ô, Clebão, vamos falar um pouquinho da sua carreira, porque você ali, já na categoria de base do Atlético, melhor dizendo, você ali na categoria de base do Atlético já vira profissional e depois é negociado com o futebol europeu, retorna ao Brasil. Como é que foi aquele início, Clebão, para você no Atlético? E o que você lembra? Alguma história interessante? Algum jogo especial aí na sua vida? É muita história interessante, Afinal de contas, foram 10 anos no Atlético Mineiro, foram 7 anos na base, 3, 4 anos aí, como profissional. Na realidade, o meu pai já trabalhava no Atlético Mineiro, na Vila Olímpica, na Bareda. Ele, hoje, com certeza, as cotas dos clubes são vendidas, com certeza, online, mas na época era de porta em porta, de casa em casa, e meu pai trabalhava vendendo as cotas de Labareda e da Vila Olímpica. Então, a gente já era frequente nas festas de final de ano, que eu nunca me esqueço, que existia na Vila Olímpica, na época do Calil Pai.
E outros presidentes que passaram, mas eu me lembro bem do Calil Pai, que foi uma gestão espetacular. Então, eu já frequentava o Atlético Mineiro, né? Então, depois eu comecei a treinar, né? No Atlético, com 10, 11 anos de idade, né? Só que eu estava como atacante e não era a minha posição. Eu entrei como atacante por causa do meu tio, né? Que jogou no Santos, não sei se vocês sabem, né? Inclusive jogou no Santos em 72 com o Pelé, jogou no Grêmio, jogou no Fluminense, enfim. Quem que é o seu tio, Clebão? É Mazinho, né? Mazinho. Jogou com o Rei, só isso, né? Jogou com o Rei. Jogou com o Rei, jogou com outros. Jogou com o Rei, só isso. Isso, em 72. Então, eu comecei como atacante, como ele, porque ele me incentivou, me levando aos estádios, né? Me levando a poder ver futebol. Então, isso despertou, mas só que eu não tinha esse dom de jogar como atacante, né? E daí, no Atlético Mineiro ali, tive algumas oportunidades na base ali como atacante, mas não tinha condição técnica até de se manter, né, no elenco do infantil do Atlético Mineiro na época. E foi muito interessante essa história, porque o treinador já estava para me mandar embora, para me dispensar. Foi muito interessante. Eu sempre sinto que foi o primeiro milagre na minha vida, né? Porque o time foi para a Taça São Paulo e naquela época era livre, né? Os times que gostavam dos atletas convidavam eles para irem, né? Fazer um teste. Se aceitassem, eles, né, acabariam ficando, né, nos clubes. E o Flamengo convidou os 2 zagueiros do infantil na época. E o treinador estava para me mandar embora quando voltasse da Taça São Paulo. Ele já tinha me avisado. Eu me apresentei para poder me dispensar. Quando voltou da Taça São Paulo, o time Você está brincando. 20 dias em casa, E quando voltou, eu me apresentei para ele me dispensar, que eu sabia. Então, quando ele me chamou na sala dele, eu falei, pô, ferrou, vai me mandar embora. Aí ele chega para mim... Estava tremendo já, né? Já devia estar suando. Não, eu estava tremendo, suando. Eu falei, caramba, eu vou me mandar embora. Cara, ele falou assim, o Flamengo convidou os 2 zagueiros nossos para poder ir para o Flamengo, eles aceitaram. Eu tenho um campeonato mineiro que começa domingo que vem, esse domingo agora, e eu não tenho zagueiro para jogar. Você quer fazer um teste ali na zaga? Eu falei, sim, quero. Aí começou a minha trajetória. Com 2 meses eu já era capitão do time, no infantil, depois juvenil também capitão, sub-20 capitão, já se destacando, e aí veio a oportunidade no profissional ali com meus 18, 19 anos, né? Estreiei contra o Cruzeiro em Ipatinga, né? Num jogo onde nós goleamos o Cruzeiro, um time misto, né? Na realidade foi um time misto, mas eu me lembro que jogou Zenon, jogou vários jogadores de nome, né? E para mim foi uma experiência inesquecível. Foi qual o placar, Clebão? Acho que foi 3-0, alguma coisa assim. Tem muito tempo. Ipatinga, né? O jogo. Ipatinga, um jogo à tarde. Tem gramadão alto, né? Gramadão alto. O Zenon jogando no meio-campo, ali no meio-campo, bem paradão mesmo. A bola passava por ele e ele que ditava todos os ritmos. Né? E eu ali com meus 19, 18 anos de idade, cheio de vigor. E eu só tenho gratidão ao Atlético Mineiro por ter me dado a oportunidade de não só jogar futebol, mas o Atlético Mineiro, ainda até hoje, tem uma das melhores escolas de futebol do Brasil. E naquela época também já fazia diferença junto com o Flamengo. Né? E não só o dentro do campo, mas o extracampo também. O Atlético Mineiro sempre nos deu muitas oportunidades de pessoas dando palestra para nós, seu Jamil Salomão, meu Eugênio Salomão. Então, foram pessoas que até hoje são vitalícios dentro do Atlético Mineiro e que me deu toda essa ajuda. O Eugênio é gente boa demais. Finíssimo. Abraço para o Eugênio, que está nos acompanhando. Um abraço para o Eugênio Salomão. O Eugênio que me deu essa oportunidade, me tirou do ataque do Atlético Mineiro
no infantil, né, e me deu a oportunidade na zaga. Eu sou muito grato à família, o irmão dele, o Branco, o pai, o Jamil Solomão, enfim, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande que me ajudou muito na minha formação. Clebão, e ali aí você explode, né? Aí você explode, vira profissional do Atlético e essa caminhada no profissional também importantíssima. Como é que foi isso, ganhando bagagem, experiência? E aí chega essa proposta da Espanha, não tem como, né? Não tem. Imagina, Clebão, na flor da idade, era um atacante que virou um zagueiro. Essa daí é demais. Essa é demais. E aí, abre também as portas do futebol europeu. Como é que foi essa virada, Clebão, de se consolidando no time profissional, né, de fazendo bons jogos e chegar a essa oportunidade de jogar na Europa? Foi uma oportunidade que chegou. Eu ali já tinha disputado 2 campeonatos brasileiros ali pelo Atlético e num torneio de Ramon de Carranza, né, em qual nós fomos campeões, né? Que troféuzão, tal. Tivemos até dificuldade para trazer o troféu no avião. Tiveram que tirar, quase que desmontar o troféu, porque ele é muito grande. Os maiores troféus, com certeza, tem lá na galeria do Atlético Mineiro, lá, de tamanho, né? Foi nós que conquistamos e tinha um olheiro, né? Que com certeza me viu jogando. E quando eu voltei para o Brasil, o Afonso Paulino era o presidente, me chamou e falou que tinha uma proposta da Espanha, né, para mim e tal. Eu não sabia qual time, fiquei sabendo, né, depois qual era o time. Era um time médio para cima e tal. Houve aquela dúvida, né, porque eu estava muito bem no Atlético, não queria sair. O Atlético atravessava um momento financeiro muito difícil, né, e assim também para mim, com 18, 19 anos, a gente não tem aquele salário, né, que eu ainda estava buscando, né, mas era uma oportunidade para mim poder internacionalmente ganhar mais bagagem. E foi para o Logronhês, né? Eu fui para o Logronhês e isso acabou se concretizando, né? O Afonso Paulino foi comigo até a Espanha, junto com o empresário, e acabou a gente fechando um contrato de 3 anos na época, né? Com esse time, e a gente conseguiu se manter na primeira divisão praticamente todos os anos. Nessa passagem no profissional do Atlético, você falou aí do Ramon, né, de Carranza e tal, algum fato inusitado, Clebão, aí, algum jogo marcante que você lembra, assim, você fala, nossa senhora, eu tive nessa, ou sei lá, que você fez um gol, que você deu uma carrinhada aí no atacante, depois, foi mal. Porque quem está acompanhando a gente, eu tive essa oportunidade de ver o Clebão jogar. Quem está acompanhando a gente, o Clebão, ele era... Todo atacante fala isso. Todos os vários que eu já entrevistei, todo mundo fala que o Clebão era muito firme. O Clebão sempre jogou firme. Não tem essa de, levinho, não. O Clebão era firme. Mas sempre uma pessoa de uma educação, de uma fineza, de uma elegância no pós-campo. O Clebão, essa sua cara é de bravo, o seu jeito era duro, mas todo mundo fala que você sempre fora de campo, sempre foi um cara muito legal. Isso é bacana de ouvir também. Não, isso é bacana. Eu fico feliz, até porque tinha muitos atacantes difíceis, mas lembrando essa história interessante, né? E de vez em quando eu encontro com o Zamorano aqui até hoje, né? E quando ele me vê, porque eu joguei contra ele lá no Sevilha, né? Não sei se vocês conhecem Zamorano, trabalha até no Bambam Zamorano. Bambam mora em Miami. E mesmo ainda atuando, quando eu jogava com ele me, né, carinhosamente ele me chamava negro, não te aguento mais. No torneio de Ramon de Carranza, eu com 18, 19 anos, né, e ele já um pouquinho mais experiente, eu praticamente quase atropelava ele nos lances, né? E quando ele me via, eu não, você não vai jogar mais contra mim. Mas foram momentos, né, especiais que eu tive na minha carreira, histórias que, sem dúvida nenhuma, eu lembro com o maior carinho, com a camisa do Atlético Mineiro, né, e as nossas conquistas ali nos torneios. Tive o privilégio de, nesse pouco tempo que eu fiquei profissionalmente, porque eu fui vendido, né, conquistar também o Campeonato Mineiro contra o Democrata, numa noite de quarta-feira, no Mineirão lotado, tal. Depois a massa, né? A massa quase virando o meu carro de alegria, de comemoração,
Então, é inesquecível. Um amigo meu falou, Kleber, os caras vão virar nosso carro, cara. E a massa saindo do Mineirão. Então, são momentos que eu lembro do Atlético. Me lembro também do Atlético gritando Kleber, seleção. Kleber, seleção, Kleber, seleção. Imagina, 80 mil pessoas. E a torcida do Atlético me levou para a seleção brasileira, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Quando o Falcão despertou, era o treinador, né, da seleção brasileira, a torcida do Atlético me levou para a seleção brasileira. Um grito, Kleber, seleção, e recebi a convocação e eu não tenho dúvida de que a massa me levou para a seleção brasileira. É bom, é legal você falar isso, porque essa sinergia do atleta com o jogador existe e é gigante, né? Você vê hoje o Atlético tem aí o Hulk, que é um jogador também super conhecido no futebol internacional, e aí até pelo que o Caixa, nosso narrador, né, ele começou Hulk, a torcida faz o Hulk. Aí foi até engraçado que um dia desses tinha um colega nosso também da Rádio Gaúcho, Rodrigo Oliveira, e falou, Pansieri, vai? Eu falei, não é vai, não, é porque é o Hulk. Aí naquela acústica do Mineirão aparece até no início que é uma vai, não, é eles fazendo essa saudação ao Hulk. Ô Clebão, a torcida no futebol ela tem um caráter impressionante. Você falou desse momento aí do Atlético. Como foi essa experiência também na Europa? Ela tinha ela pulsava também assim, ou é um pouquinho diferente, assim, é mais torcedor de tênis, é só bater na palminha, assim, como é que é isso? É mais torcedor de tênis, com certeza, é mais na palminha, quando eles querem protestar, né, principalmente na Espanha, onde eu tô, era o lencinho branco, né, o pessoal, todo mundo tirava o lenço branco, é totalmente diferente, né, do que Brasil, Argentina, enfim, essa paixão que tem os torcedores dos clubes, né, e a massa como a do Atlético Mineiro. Eu tive também a passagem pelo Palmeiras, Cruzeiro, enfim, são torcedores que, sem dúvida nenhuma, se identificam muito com o clube, carregam, né, o clube e os atletas dentro do campo, né? E nós que estamos dentro do campo, com certeza, os atletas hoje também sentem essa energia positiva que vem das arquibancadas, né? Que bom que voltou agora, né? Graças a Deus. E eu tenho certeza que vai ajudar muito o Atlético Mineiro nessa caminhada aí rumo ao título tão sonhado do Campeonato Brasileiro. Clebão, você falou do Palmeiras, né? Palmeiras, dá para falar que foi seu auge enquanto atleta? Sim, Palmeiras foi o meu auge, né? Como atleta, eu sou muito grato ao Atlético por ter abrido as portas para mim, né? Ali na base também, no profissional, dando todo o suporte que um atleta necessitava para poder crescer dentro da profissão, tanto quanto dentro do campo como o extracampo, né? Então, depois eu sou vendido para a Espanha, depois eu volto para um Palmeiras, em que também demorei muito a entender qual que era o projeto do Palmeiras, né, naquela época. E o projeto eu entendi que era interessante, né, e acabou que eu aceitei o projeto e realmente, quando eu voltei, o Palmeiras estava montando uma seleção para poder justamente conquistar, né, vários títulos, que já vinha de jejum muito grande, né? E eu tive Parmalat, aquela época, né? Parmalat, justamente, Parmalat. E eu tive, naquela época, a oportunidade de voltar para esse grande time, onde eu atuei durante 6 anos e 3 meses, conquistando praticamente todos os títulos. O Campeonato Brasileiro, de 93, onde também já estava 17 anos na fila, sem conquistar, né? Tinha conquistado o Campeonato Paulista, que estava 17 anos na fila, mas eu cheguei em setembro de 93, né? O Campeonato Brasileiro, e depois nós fomos bicampeão em 94, brasileiro e paulista, né? E depois veio o Mercosul, veio o Libertadores, né? Veio os títulos em que realmente o Palmeiras estava correndo atrás. Ô, Clebão, e aquela safra era um time incrível, né? Tinha você, tinha Roberto Carlos,
Veloso, Rivaldo, César Sampaio, Evair. Mazinho, né? Meu Deus, que time era esse, Clebão? Jesus amado, como é que parava esse time? Tinha jeitão, ué. Eu sei lá atrás distribuindo umas butinadas. Então, rapaz, eu, além de estar atrás, né, eu sou muito privilegiado de poder estar vendo de trás, né, tudo o que esse time jogava, né, o que aconteceu, né, então eu sou muito privilegiado, realmente foram jogadores depois que foram campeões em 94 e depois em 2002, eu tive o privilégio de poder atuar tanto na seleção quanto na seleção também, que era o Palmeiras, então já estava meio que entrosado, né, então isso, sem dúvida nenhuma, só tenho que agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de atuar nessa equipe, neste clube, que foi o Palmeiras, durante todos esses anos, com grandes atletas também, grandes pessoas que, sem dúvida nenhuma, estão na história do futebol mundial. Qual foi o maior parceiro de defesa que você teve no Palmeiras nesse tempo todo seu lá de Verdão? Qual foi o que você mais jogou ali na defesa? Eu tive vários, né? Tive vários parceiros ali, o Antônio Carlos, tive o Roque Júnior, tive o Sandro Blum, tive o Júnior Baiano, enfim, todos eles, sem dúvida nenhuma, eu conquistei a Libertadores com o Júnior Baiano e Roque Júnior jogando como volante ali, em terceiro zagueiro, né? Mas o Antônio Carlos, sem dúvida nenhuma, Kleber e Antônio Carlos é praticamente uma dupla sertaneja que Deus marcou história ali na Sociedade Esportiva Palmeiras. É bom, a zaga, eu vou te falar uma coisa, o atacante, não era que o Edilson jogou contigo e depois jogou fora, né? Depois foi pro Corinthians. Jogou. Depois o Edilson Capetinha vir para cima de você e Júnior Baiano, era madeira, hein? É madeira. Para achar esses caras, não só o Edilson, mas como o Euler. Nossa, filho do vento. Eu tive também oportunidades, os caras davam trabalho. Paulo Nunes me deu muito trabalho, né? Porque eram jogadores rápidos, né? Jardel te dava trabalho também, Fortão? O Jardel dava trabalho por cima, né? O Jardel era um exímio cabeceador, né? Tem uma história do Jardel muito interessante. Muito boa. O Jardel fazia muito gol de cabeça, cara. E durante quase um ano e meio ali 95, 96, Grêmio e Palmeiras tiveram muitos embates de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então se tornou uma rivalidade muito grande. Você tem uma ideia? Teve um ano em que nós jogamos assim 7, 8 vezes durante o ano, virou o ano e eles marcaram um amistoso contra o Grêmio, né? Puxa vida, meu. Muitos jogos, muito pesado. Era um clássico do futebol brasileiro, eu me lembro disso. O Jardel fazia muitos gols contra a gente. Tá entendendo? Acabou que o Jardel foi praticamente vendido para o Porto, né? E chegou lá, cara, um jogo da Champions, o Jardel fez 2 gols de cabeça em cima de Maldini e Baresi, né? Então eu fiquei super tranquilo. Eu falei, opa, não era só eu. Ele fez 2 gols em cima dos melhores zagueiros praticamente do mundo na época, né? Então eu fiquei super mais confortável. Clebão, e aí é interessante que você pega Luxemburgo e Filipão, né? Você tem esses 2 treinadores nesse auge também, né? De Palmeiras, 2 treinadores para lá de campeões e cada um com seu estilo, um mais galdeirão lá, o Filipão mais sisudão, o Luxa mais, o Clebão, você quer, projeto, e assim, e são escolas que deram muito certo nessa sua caminhada. Na época, esses treinadores, sem dúvida nenhuma, eles foram, né? Eu tenho aí os 2 como os 2 melhores treinadores do futebol brasileiro e mundial, né? Eles trabalharam fora, o Filipão campeão mundial, também é um privilégio, né? Ter sido comandado por esses 2 treinadores. Cada um ao seu estilo diferente, né? Mas todos eles vitoriosos. Conta a história boa deles aí, pô. Um pouco mais na motivação, na vontade, gauchão. Conta a história boa deles aí. A gente quer saber a história boa. Resenha aí, pô. Eu quero saber a história boa. Tem várias histórias boas. O Vanderlei Luxemburgo,
pouco mais carioca e tal, um pouco mais na parte tática, mas também na motivação, né? E todas as vezes que me citam, eu cito os dois como os dois melhores treinadores que eu tive na minha carreira, mas teve momentos com o Vanderlei Luxemburgo, né? Que eu tive o privilégio também de poder estar trabalhando. Acho que esse jogo foi no Mineirão, que ele me substituiu, né? Na hora de passar perto dele assim, na hora que eu passei perto dele, eu grandão, né, muito forte e tal, até então ele não tinha me tirado, né? E um jogo no Mineirão ele foi e me substituiu. E eu, né, com essa carinha minha de bravo, né, saí bravo e tal. Aí você percebe o Vanderlei meio que receoso assim de me cumprimentar e tal, eu fui lá, cumprimentei ele, falei, não, professor, tranquilo e tal, vamos junto no projeto. Aí ele ficou com medo, achando que eu ia para cima dele e tal. Não precisa regalar o olho, não, fica tranquilo. Mas você vai ter fundamento essa substituição não, teve fundamento. O Lucha estava de brincadeira? Eu devia não estar bem no jogo, com certeza, uma das poucas vezes, mas para o Vanderlei tirar é porque não estava bem no jogo, mas tranquilo. Clebão, e aí você joga no Cruzeiro, né? Você joga no Cruzeiro com o Marco Aurélio, é campeão da Copa do Brasil, e depois chega o Filipão. Aí você reencontra o Filipão no Cruzeiro, né? Teve essa parte da história, não teve? Teve. Eu tive a oportunidade de jogar com o Marco Aurélio, né? Nós fomos campeões da Copa do Brasil, aquele jogo histórico que tinha sido do Cruzeiro. Que jogo, também. Hein? Sempre relembra com o maior carinho também, e eu também relembro com o maior carinho, porque eu acho que foi um dos jogos mais emocionantes, né? Alguns torcedores me contam que já estavam até saindo do estádio, né? Porque o jogo estava 1-1 era do São Paulo, e já estava ali nos finais, né? Nos finalmente, e daí a gente consegue fazer aquele gol com aquela arrancada do Giovani, que acaba sofrendo a falta, né? E ele ali pega a bola, põe no chão, e o Miller incentiva ele para poder bater forte e tal. Insistentemente, o Miller pedindo ele para bater forte, como se prevendo, né, que a gente ia conseguir aquela virada, e o Giovani foi muito feliz, menino humilde, que obedeceu, né, o comando de um experiente Miller, né, porque muitos atletas não obedecem esse tipo de comando e batem da maneira com que eles, né, gostam de bater, mas ele obedeceu, chutou forte, e a gente conseguiu. Esse título foi inesquecível, cara. Histórico, né, Clebão? De Copa do Brasil mais emocionante, né? Eu tive. Clebão, aquele time você tinha o quem? O Cris, né, do seu lado na zaga, não era? Era você e Cris, não era? Eu tinha o Cris, justamente, eu e o Cris. E tem uma história muito interessante, porque eu, né, perdi com o Cruzeiro em 96 aos 44, não sei se você lembra, no Parque Antártica, né? Eu estava no Palmeiras. Aí depois, em 98, aos 44, quando o Zinho bate a falta, aquele gol espírito do Oséias, aos 44, a gente ganha do Cruzeiro. E depois eu venho para o Cruzeiro e ganho aos 44 do São Paulo. Então, esse jogo foi nesse time. Meu companheiro de zaga era o Cris, né? Nós tínhamos o André no gol, tinha o Rodrigo na lateral direita, o Sorinho na lateral esquerda, Donizete Oliveira, Ricardinho, e tinha Viveiros, enfim. Tinha Jackson, né? Tinha Jackson jogou esse jogo, justamente. Jogou Donizete Oliveira, Ricardinho e Jackson. Na frente... Giovani Oséias. Mas eu acho que o Marcos Paulo também ficou faltando no meio campo. Acho que o Marcos Paulo também jogou. Jogou Donizete Oliveira, Marcos Paulo, Ricardinho e Jackson. E aquele time, vocês chegam até a semifinal da Copa João Avelange contra o Vasco, né? Que ali tinha uma expectativa muito grande, porque o Cruzeiro ainda não era campeão brasileiro. Depois o Cruzeiro conseguiu, né, em 2003 o título, 2003. E aí a CBF reconheceu também de 66 como brasileiro. Mas tinha muito aquela pressão. O Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, mas o brasileiro não vem. E naquele jogo, o Romário baixinho só não fez chover, né, no Mineirão. Baixinho danado. Baixinho danado que deu trabalho, viu? Mas, cara, tem uma história muito interessante aí, que são coisas que acontecem só no futebol brasileiro, que infelizmente eu acho que nos prejudicou bastante. Eu vou contar aqui, vocês vão lembrar, né? Não sei se vocês lembram que o Vasco tinha jogado contra o Palmeiras, e o Eurico Miranda depois falou que não jogaria 48 horas depois, uma história assim e tal.
e que a gente poderia ir para São Januário, não ia ter jogo, não ia ter o primeiro jogo. E eu acho que o Zezé, na época, foi muito teimoso, aquela questão da vaidade, falou que a gente iria para São Januário que ia ter o jogo. Nós fizemos toda uma preparação de jogo, fomos, concentramos ali no hotel para poder ir para o jogo. Infelizmente, chegou lá, realmente os portões estavam fechados, o jogo não aconteceu. Acho que aquilo ali foi uma ducha, viu? Que, lógico, o Filipão já experiente, já com o Filipão, né? Tentando, não digo nem que motivar, mas psicologicamente afetou bastante. Depois a gente até joga contra o Vasco, normalmente, numa outra data. Acho que o jogo foi empate, alguma coisa assim. E depois o jogo de casa no Mineirão foi realmente um desastre, porque a gente não conseguiu render, porque nós perdemos quase 2 semanas, né? E o Cruzeiro vinha de umas melhores campanhas naquela Copa João Avelange com ritmo de jogo, né? Então deu uma quebrada realmente muito grande que acabou prejudicando o Cruzeiro. E daí o Juninho Pernambucano me acerta aquele chute, né? No ângulo ali, meio que da lateral também, sempre batendo muito bem, fez vários gols daquela forma também, até no Campeonato Francês. Enfim, mas depois o Romário também acabou, junto com o Euler, meio que decidindo, né? Jogava muito, né, o Clebão? Como que era marcar o Romário? Me fala. O Romário, assim, eu acompanhei muito o futebol dos anos 90, né? Acho que é por isso que eu falo com tanta empolgação de você, por tudo que você representou para o futebol brasileiro. Eu não vou mentir, não. Vocês estão vendo o Fala Pança, eu sou fã desse cara aí, tá? Obrigado. Sou fã desse cara. Eu sou fã mesmo do Clebão. O Clebão jogava demais. Tá, falta zagueiro assim. Hoje é tudo zagueiro condomínio. Fica com medo de marcar atacante. Clebão não. Clebão era firme no jogo. Clebão, o Romário era... O baixinho era fogo na roupa, né? Era fogo na roupa, né? É um outro futebol, né? Que se joga atualmente. Naquela época, os treinadores pediam para a gente poder sair colado nos atacantes, né? Os atacantes rápidos, eles davam seu trabalho. Para mim e para os outros zagueiros também. E a qualidade técnica que o Romário tinha, de posicionamento, né? Era uma coisa excepcional, né? O Romário já vinha de Europa, enfim, já vinha de títulos mundiais que ele ganhou com o Brasil. Né? Já tinha jogado com ele na Europa, Clebão, lá, Logroñés e Barcelona? Barcelona. Ele não jogou esse jogo, mas eu joguei contra o Barcelona, mas ele não estava. Mas, enfim, joguei contra Bebeto, joguei contra vários jogadores que, sem dúvida nenhuma, marcaram, né, histórias no futebol brasileiro que eram acima da média. Né? Então, ainda tinha o Euler naquele time que praticamente fazia todas as jogadas, serviu o Romário bem posicionado. O baixinho realmente foi um dos grandes que eu tive a oportunidade e o privilégio de poder atuar contra ele. E hoje não, hoje os zagueiros já não dão mais esse combate, né? Já ficam mais por conta dos volantes. Eles fazem as linhas de 4 que se fazem hoje ali atrás. Muito difícil você ter um zagueiro saindo na caça de um atacante. É um jogo um pouco mais posicionado, né, do que era antes, né? O atacante levava a gente para a beirada do campo, a gente acompanhava, né? Tinha marcação homem a homem, e ali a jogada tinha que terminar, não podia passar. Senão, meu amigo, você buscava ela só dentro da rede. Não para não para ver. Clebão, o Cruzeiro, na sua história, teve algum tabu pelo fato de você ter a formação do Atlético? Seu pai, você falou aí, vender cota da Vila Olímpica, e, enfim, né? A sua formação foi no Atlético. Quando você chegou, teve um pouquinho de desconfiança, porque trocou de lado, ou segue o jogo? Esses dias eu entrevistei o Caçapa. Caçapa tem uma história bem parecida com a sua, de passar pelo Atlético e depois, um pouco mais à frente na carreira, jogar no Cruzeiro. Não chegou a ser campeão no Cruzeiro, foi uma passagem menor, mas que também é muito parecida. Teve alguma coisa contigo ou foi siga lá pelota? Não, teve. Isso aí, se eu falar que não teve, está louco. Não tem como. Ainda mais pela rivalidade. Não, me lembro que o Zezé e o Alvimar, no primeiro clássico, os caras encostaram em mim e falaram, agora é o seu time aí, vamos ver. Eu falei, não, meu time agora é o Cruzeiro, pô, tô defendendo aqui. Eles falaram, pô, agora sim, senti firmeza. Quero ver, hein, quero ver. Existiu essa pressão dentro do vestiário, antes de a gente já subir as escadas pro
para o Mineirão, né? E eu me lembro, graças a Deus, não me comprometi em nada. Consegui Ganhou fazer o jogo, Clebão? Ganhamos o jogo, que eu me lembro, mas existe essa pressão, sim. Com certeza deve existir do outro lado também. Os olhares meio que desconfiados, assim, tá, é a sua escola e tal. Não, mas agora é profissional, eu estou aqui no Cruzeiro e nós vamos defender com unhas e dentes. Eu tive que falar isso para os caras. Não, fica tranquilo que a gente vai conseguir aí um resultado positivo. Clebão, me fala, o futebol te fez realizado na vida? O futebol, você disse que assim, o futebol e a sua vida caminharam juntos? Caminharam juntos. Tem histórias muito mais profundas, né? Eu me lembro que a mãe do Mazinho, né? Que é a minha avó, o Mazinho é o irmão da minha mãe. Cara, tinha uma camisa do Santos no guarda-roupa, eu morava na Sagrada Família. E eu, com 6, 7 anos de idade, todas as vezes, todos os dias eu ia lá e abria esse guarda-roupa e olhava aquela camisa do Santos, né, número 9, né? E tinha a camisa de um time também que ele jogou na Sagrada Família, que era um amador, mas principalmente a camisa do Santos. Todos os dias eu ia lá e olhava essa camisa do Santos. Cara, então, antes da minha avó falecer, a mãe do Mazinho, eu ali, antes de começar no Atlético Mineiro, já com meus 10, 11 anos de idade, cara, ela tira essa camisa e me dá de presente. Então, assim, é algo muito profundo, muito inesquecível. Então, eu tenho essa relação com o futebol, com o esporte, né? E eu me sinto muito, sou muito grato a Deus por ter me dado essa força, né? Igual você falou, nos anos 90, foi um período, tecnicamente, no Brasil muito alto, um nível muito alto. E eu tive o privilégio de sair das escolas do Atlético Mineiro e jogar durante 18 anos profissional, seleção brasileira. Tive próximo de atuar na Copa do Mundo de 94. Eu ia te perguntar disso. Né, e tive disputando uma Copa América. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela a força que Ele me deu, pela força mental, pela força física, pela técnica de ter trabalhado, passado por situações difíceis dentro do futebol, mas ao mesmo tempo que 99,9% é só mesmo de gratidão a Ele por ter me dado o privilégio de ter atuado profissionalmente durante muitos anos. Clebão, faltou Copa para você? Faltou uma passagem maior na seleção? Ali na sua época, o Aldair, Márcio Santos, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, estou esquecendo gente aí, né? Antônio Carlos, você falou que foi seu companheiro de zaga. Júnior Baiano. Ronaldão, você tá louco. É muito jogador de qualidade. Tinha o Valber. Cara, eu comento muito com as pessoas que me perguntam, né? Eu sempre falo que faltou uma Copa, mas era muito mais difícil, né? Por causa da competitividade, era muito grande, né? E eu tive próximo dessa de 1994. Na realidade, nós fomos fazer uma excursão para a Colômbia e acabou que ficou entre eu e o Ronaldão, e acabou que o Moraci, né? Eu tenho até uma mensagem no telefone, a ESPN fez uma entrevista comigo para desvendar qual foi realmente o que aconteceu, né? Porque tinha muitos mitos, né, que falavam que e na realidade eu recebi o telefone do Mustafa, que era o meu presidente, que era o chefe da delegação do Brasil em 1994, e que a CBF tentou contato comigo na Colômbia e que não conseguia, porque eu fiquei na Colômbia sozinho e depois eu fui embarcar para uma excursão, porque naquela época os clubes excursionavam, né, na fase da Copa do Mundo, que eu tinha ido para a Rússia e que eles não tentaram contato porque eles tentaram contato comigo e que não conseguiram entrar em contato, por isso que eles chamaram o Ronaldão. Mas não, foi muito interessante a reportagem que a ESPN fez, porque eles contactaram o Moraci Santana, né? E o Moraci, eu tenho até a mensagem no meu celular que o cara da ESPN me mandou. O Moraci realmente, ele já tinha o contato do Ronaldão e ele afirma que realmente tinha a dúvida entre eu e o Ronaldão, mas que como a gente estava excursionando, a gente estava fazendo amistoso, e o Ronaldão estava atuando no campeonato japonês. Quer dizer, ele estava com muito mais ritmo de competição
Pesou isso, né? Tá jogando e você pesou. Tá fazendo uma excursão, né? Uma excursão. E foi isso que pesou, e o Moraci já tinha o telefone dele, entrou em contato com ele, e eles preferiram o Ronaldão. Mas o importante é que o Brasil foi campeão do mundo e ajudou praticamente todos nós atletas, porque o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, naqueles anos cresceu muito mais ainda do que já era. Clebão, você está nos Estados Unidos, mas eu sei que você continua acompanhando muito o futebol brasileiro, enfim, a sua vivência é muito grande, sempre convidado para entrevistas, para vir aqui também, né? Times de história do Palmeiras, recentemente também teve aí jogo histórico aí do Cruzeiro, que você é convidado. Eu te pergunto, Clebão, vou começar pelo Cruzeiro, porque vive essa situação de Série B. E com o Luxemburgo, que você conhece também. Então, são duas coisas que você conhece bem. Você conhece bem o Cruzeiro e você conhece bem o Luxemburgo. O que você pensa disso, assim, o Cruzeiro aí nessa situação apertada financeira, greve de jogador, Clebão. O jogador não vai treinar na toca, porque o clube não paga salário, Clebão. Você que passou no auge do Cruzeiro, que era um time que honrava a folha certinho, não sei o quê, e vê isso hoje. Como é que você, na condição de uma vez atleta, sempre atleta, como que você vê tudo isso? Cara, é uma situação muito triste, viu? Posso te falar que é muito triste o que o Cruzeiro está passando. Eu não estava tão próximo aí para saber realmente, mas acompanhei um pouco, né? A partir do momento que entrou uma certa diretoria aí, e que, na realidade, eles não poderiam ter deixado o Cruzeiro chegar nessa situação. Mesmo pessoas que estavam de fora, porque você consegue fazer uma leitura, é possível, né? Consegue fazer uma leitura. Para quem gosta do Cruzeiro mesmo, não deveria ter chegado nessa situação, mas chegou. Sim. É muito triste o que está acontecendo, mas eu acredito que o Cruzeiro vai dar a volta por cima, né? Até li a carta do Fábio ontem, né? Porque... Pesada a carta, Clebão. Pesada. Porque ali, não sei se você teve essa impressão, ele não fala só enquanto atleta profissional, ele fala enquanto jogador e que sabe que outras pessoas mais simples que estão lá, que a gente sabe que a realidade de vocês, atletas, é uma realidade muito diferente do jardineiro, do cozinheiro, da passadeira, enfim, é uma realidade diferente que sempre existiu no futebol. E eles, assim, os atletas assumem ali uma condição de que não é só nós que estamos nessa, tem gente muito mais simples sofrendo também. Eu tenho certeza que se o Cruzeiro, até eu estou falando aqui, poxa, eu estou até de longe, né? Mas pelos atletas que eu conheço, né? Se o Cruzeiro, com toda essa dificuldade, ela já existe, né? Vai e acerta com esses funcionários, os atletas até vão dizer que está correndo atrás de recursos, os atletas sabem disso, de investidores, para poder saldar com os atletas, se pagam os funcionários mais simples por necessidade básica deles e coloca em dia tudo o salário desses funcionários, tenho certeza que os atletas eles vão com aquela mesma gana, com aquela mesma vontade para dentro do campo, né, até os diretores e presidente correr atrás de recursos maiores para poder saldar a dívida com eles. Mas quando chega nesse ponto aí, realmente é muito triste. É inacreditável o que está acontecendo com o Cruzeiro. Você já passou por isso na carreira, Clebão, em alguma outra equipe, de não pagar salário e vocês terem que fazer isso, greve, ou falar, gente, resolve nossa situação aí, porque a realidade também no elenco, Clebão, vamos colocar assim, você era um zagueiro ali na metade da década de 90, consolidado, mas certamente tinha molecada que estava subindo da base que ganhava, sei lá, 20% que era seu salário, 10% que era seu salário, que se não ganha, não sobrevive, não paga o aluguel, não paga a conta, não ajuda a mãe, não ajuda o pai. Você já chegou a passar por isso, Clebão, de algum clube com tamanho rombo financeiro? Não, eu estou sendo bem sincero para você, eu sou muito privilegiado, mais uma vez, né, falando da minha carreira, até porque eu, né, Atlético Mineiro, né, depois eu fui para a Espanha, não tive esse problema, depois eu voltei para o Palmeiras durante 6 anos, inacreditável naquela época da Parmalat, né, o que o Palmeiras
saudável, tudo com a gente, sem problema nenhum. Depois eu venho para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, eu cito até para alguns amigos meus, posso citar aqui agora, Cruzeiro, desses clubes todos que eu joguei em 7, 8 clubes. O Cruzeiro é o único que, o quinto dia útil, se caísse numa sexta-feira, o Cruzeiro antecipava para segunda-feira, ou se fosse cair na segunda-feira da outra semana, o Cruzeiro pagava antecipado na quinta ou na sexta-feira. Antecipava. Isso eu posso falar porque eu vivenciei isso lá, eu falei, inacreditável isso aqui. Né? Pelo fato de ser tão organizado e tão correto com as suas finanças naquela época. Né? Depois eu fui para o Santos. O Santos eu tive só um problema, na realidade eu joguei durante um ano no Santos, eu não recebi, né? Porque eu fui no presidente, depois que eu recebi um telegrama, que eu já não fazia mais parte do clube, né? Eu fui no presidente para conversar com ele, o presidente foi sincero comigo ainda, o Marcelo Teixeira, né? Que é a família que praticamente comandava o Santos naquela época, né? E indiretamente até hoje também tem uma voz muito ativa dentro do clube, porque tem uma tradição muito grande ali em Santos, e que me falou, não, Kleber, você vai colocar na justiça, pode colocar, porque no momento a minha família não quer que eu coloque mais nenhum recurso nosso no clube. Né? Então ele foi bem transparente comigo, e depois eu recebi também do Santos, não tive nenhum problema. Então, assim, eu vejo que é uma situação muito difícil entrar para jogar uma competição gigantesca, né? Com esse tipo de situação. E os atletas foram guerreiros, né? Porque eu acho que durou ainda muito tempo. Né? Com 3, 4 meses eu já via, né, atletas reclamando e colocando os diretores para poder correr atrás de recursos. Mas os atletas abraçaram a causa do Cruzeiro, e eu vou além, mais uma vez. Se acertarem, eu acredito, com os funcionários, aqueles que têm a necessidade mais básica. Os mais simples, né? Os mais simples, tenho certeza que os caras abraçam, mas aí tem que ter uma diretoria forte, firme, e que vai correr atrás de recursos, né, num futuro aí bem próximo, o mais rápido possível, para poder acertar com esses atletas, que eu tenho certeza que não vai deixar o Cruzeiro nem fazer essa greve dos treinamentos, porque o Cruzeiro não merece esse tipo de situação. E a gente percebe uma coisa, viu, Clebão, é que muito do que o Cruzeiro hoje está ainda lutando é muito pelo Luxemburgo, tá? O ano passado foi com o Filipão. O ano passado foi com o Filipão, que chegou para apagar incêndio, e essa vez o bombeiro chama Vanderlei Luxemburgo. Com certeza, que está também e que tem um carinho muito grande pelo Cruzeiro, porque o treinador está na história do clube, eu tenho certeza que ele está ajudando muito o Cruzeiro, até nesse momento difícil aí. Clebão, do campo e fora do campo. Clebão, para a gente também trazer um pouquinho do Atlético, né? E aí é a realidade diferente. O Atlético aí com um time investimento alto, jogadores de expressão, de nome. O Atlético tem, na sua opinião, você que jogou Campeonato Brasileiro, você acha que tem tudo para ser... Copa é mais complicado, né? Fazer qualquer tipo de previsão, porque Copa pode ter eliminação, como o Palmeiras eliminou o Atlético, né? O Palmeiras conseguiu segurar um 0-0 e no Mineirão 1-1, deu Palmeiras na final contra o Flamengo. Mas Campeonato Brasileiro, você acha que esse título tem um caminho aí para o Atlético? Pela invencibilidade de tantos jogos, futebol aí do Cuca, você acha que o Atlético pode ser campeão? O Atlético tem grande chance, até pelas estatísticas também, número de pontos. E, além de tudo, também, tecnicamente, tem um time muito forte, muito competitivo, né? Tecnicamente, tem um treinador competente, que é vencedor. E o clube tem uma história vencedora. Eu acho que está tudo para o Atlético Mineiro. Para ser campeão brasileiro aí depois de 50 anos, vai ser algo histórico, vai ser algo para a massa atleticana, vai ser maravilhoso, né? Então, o Atlético está no caminho certo, percebe pelas declarações dos jogadores, parece que o grupo está fechado, não tem tanta pressão de imprensa, né? Igual o São Paulo. São Paulo tem uma pressão muito maior, né, de imprensa, enfim. O Atlético está com o time arrumado e tem tudo para conquistar esse título do Campeonato Brasileiro aí depois de muito tempo.
De longe, assim, você acha o quê? É a sinergia que teve entre os atletas também, e o Cuca tá trabalhando aí pelo vestiário? Porque o Hulk é um jogador de muita qualidade, aí tem o Nath Fernandes, organizador de jogada nesse meio campo, o Arana na lateral, a zaga, vamos falar de zaga de defesa, tem o Júnior Alonso, que é zagueiro da seleção paraguaia, com o Nathan Silva, que é formado na base, igual você foi, e estava lá no Atlético Goianiense. Opa, vem cá, volta aqui, meu filho. Você precisa estar ajudando a gente aqui. Esse tipo de mescla dá coisa boa, Kleber? Eu acredito muito em competência, né? De diretoria, porque começa por aí, né? De condição técnica dos profissionais que estão dentro do clube. Essa sinergia, ela começa aí. Se existe essa sinergia, esse olho clínico aí de buscar o zagueiro lá no Atlético Goianiense e trazer ele de volta, é porque eles enxergaram uma qualidade muito grande nele que poderia ajudar, que já tinha pego experiência suficiente para poder vestir a camisa do Atlético. Enfim, quando você contrata o Hulk, você tem a paciência, né, de que ele sofreu muita pressão também, porque acho que os primeiros 7 jogos dele, ele não estava bem, né? Ele não tinha pego ainda ritmo de jogo, né? Então, o Atlético também passou por uma luta aí de formação para poder encontrar, né, uma maneira de jogar que o Cuca estava buscando, trocava ali, trocava outro aqui e tal, e agora não, agora parece que ele tem praticamente uma maneira de jogar, e sem dúvida nenhuma, está fazendo por merecer. Além de estar fazendo por merecer, realmente é um jogo bonito, é um jogo que encanta, né? Não é um jogo só de defender e contra-atacar. Não, o Atlético está jogando com jogadores de qualidade, o Nath, o Hulk, com velocidade, enfim, outros atletas que têm uma técnica apurada. E está fazendo até por merecer. E eu acho que mais 2, 3 rodadas aí, acho que torcedores de todo o país, o discurso vai ser, não, fez por merecer, está fazendo por merecer, vai conseguir esse título merecidamente. Clebão, o Diego Costa, né, fez um caminho também, ele estava na Espanha, veio para o Brasil, você também já teve esse caminho aí, né, de sair da Europa e vir para o Brasil, só que ele ficou um tempinho mais longo lá, né, até naturalizar, ele naturalizou. E aí, também outro jogador que tem essa participação no Atlético. Muito experiente, jogador de Champions League. Marcaria, como é que você marcaria o Diego Costa, se fosse na sua época? Você ia deixar ele respirar ou não? Se eu conseguisse marcar, né? Ele entra nessa aí do Romário, ele entra nessa aí do Edilson, do Paulo Nunes, porque são jogadores que ia dar trabalho. Ele ia dar trabalho, mas com certeza também, quando ele falasse, ele ia falar que, o zagueirão lá também me deu trabalho. É um excelente jogador. Vai ajudar o Atlético nessa caminhada e tem ajudado o Atlético nessa caminhada muito, com certeza. Clebão, eu costumo fechar as entrevistas com uma palavra e você devolve com outra palavra que vem à sua cabeça. Eu mando uma frase, você devolve com uma palavra, enfim, aí a gente finaliza a entrevista. Vamos lá fazer essa parte final do nosso Fala Pance, 13º episódio com o zagueiro Kleber. Com certeza, um papo de extrema qualidade aqui para você que nos acompanha na Itatiaia. Vou começar aqui com uma palavra fácil para você. Belo Horizonte. Belo Horizonte, a minha cidade, onde eu nasci. Gratidão, um amor muito grande por Belo Horizonte. Atlético. Atlético Mineiro é o time que me deu a oportunidade, não só dentro de campo, mas muito mais no extracampo. Inesquecível. Palmeiras. Palmeiras é o time que eu aprendi a amar de coração, por ter abrido as portas para mim, me trazendo da Espanha. E eu tive o privilégio de jogar no maior auge da minha carreira. Seleção brasileira, alegria ou frustração? Alegria. Vamos lá. Luxemburgo. Luxemburgo, um dos maiores técnicos estratégicos que eu tive na minha carreira. E o Luiz Felipe Scolari Bartti. Também, privilégio de ter trabalhado. Eu fui um dos atletas que trabalhei mais tempo que o Scolari. 3 anos no Palmeiras e 1 ano no Cruzeiro. 4 anos. É mesmo? Que legal essa estatística. Isso é uma estatística legal mesmo. Fato. Olha que legal. O Filipão é uma figura também que marca a história do futebol, assim como você. Cruzeiro.
realizado do meu pai. Eu vou repetir porque travou, tá? A hora que você falou aí do Cruzeiro. Vamos lá. Cruzeiro. Cruzeiro, um sonho realizado do meu pai, que era cruzeirense. Como é que chamava? Como é que chama? Como é o papai do Clebão? Seu Joaquim, ele já faleceu, seu Joaquim Vilarino. Seu Joaquim era cruzeirense, Clebão? Era cruzeirense que trabalhou no Atlético. Que legal. Futebol é maravilhoso. Mais uma para fechar, Clebão. São Paulo. São Paulo, uma cidade espetacular, que eu também conheci, que eu tive o privilégio de morar durante 6 anos. Esse foi o nosso Clebão entrevistado de hoje no Fala Pance. Ô, Clebão, só conta para mim aqui que eu estou curioso. E além das baitas corridas que você dá aí para cima e para baixo aí, nessa... Você mora onde nos Estados Unidos, Clebão? Eu moro aqui em Orlando, né? Orlando. Isso. Aí, além dessas belas corridas aí que você dá aí em Orlando, o que você está fazendo? O que você pode contar? Eu estudei durante um tempo, né? O inglês. Hoje a minha esposa que estuda, né? E faço trabalho voluntário, de vez em quando aqui com crianças, né? E bato as minhas peladas, e não posso, e estou junto com a minha família, pensando em voltar à nossa grande Belo Horizonte. Ah, tem essa expectativa? Tá com a família, mas quer voltar para Belo Horizonte? Nós estamos decidindo, mas existe uma expectativa, sempre, né? Na realidade, eu sempre vou voltar, né, para Belo Horizonte, né? Ou de vez, ou de vez em quando. Que legal. Esse foi o Clebão, nosso entrevistado do Fala Pance. Clebão, muito obrigado, viu, pela sua paciência, pelo seu carinho com a gente, por participar, muitas histórias legais. Valeu demais. Foi um papo sensacional, viu? Obrigado você, viu, Emerson Pacielli? Um grande abraço aí a todos, um grande abraço aos torcedores do Atlético, Cruzeiro, do América, e sempre estou à disposição. Esse, então, Clebão, nosso 13º entrevistado do Fala Pan. Você gostou da conversa? Você gostou do papo? Faz o seguinte, manda seu recado no @EmersonPansieri no Twitter, no emerson.pansieri no Instagram, nas redes sociais da Rádio Itatiaia, e vamos sempre interagir, fazer o Fala Pan dessa maneira um pouco mais leve, mais falar dos causos da bola, também histórias legais, inusitadas, como o Clebão contou pra gente. Galera, até a próxima, Clebão! Tchau para você! Tchau, um abraço, Emerson!